Olá, dorameiros e dorameiras, bem-vindos de volta ao Café com Doramas. Estamos aqui mais uma vez para lançar a série Lacornes, aquele podcast sobre Lacornes, né? E tá eu aqui, Genoa, presente novamente. E hoje vamos falar de Tiger, com a presença especial de... presenças, né? Vamos falar a verdade. Especiais de Lana, da Lacornes Brasil. Oi, gente. Hoje A Manu também, né? Desculpa, que eu falei por cima. E a Miss Paixão. E aí, gente? Todas as três da Lacornes Brasil, correto? Yes. Isso aí. Então, gente, eu vou dar uma breve sinopse aqui de Tiger, que é uma série, tá, gente? Que são cinco temporadas, correto? Sim, 5 Lacornes, né? E é uma série baseado em um romance de um livro, sobre, né? É de um livro. 5 famílias da máfia. 5 famílias. Então, esse Tiger... né? Esse Tiger tem o Parob como principal, né? Que é o único filho, o único filho do líder do clã Tiger, correto? Certo. E ele sofre uma tentativa de assassinato quando estava indo de barco para a ilha Ninho do Pássaro. E nesse barco também estava o Anvisa, né? Que é uma das personagens que aparece no meio do negócio. E os dois acabam naufragando numa ilha deserta, onde precisam sobreviver juntos. Sem saber nada um do outro, eles gradualmente começam a se apaixonar. E quando eles descobrem a identidade um no outro, será que esse amor se transformará em ódio ou eles vão conseguir superar essas dificuldades no amor, né? Isso que é a história central de Tiger. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar do primeiro capítulo, que, assim... Eu assisti o primeiro capítulo todo, só não vi o resto, porque eu tive dificuldades durante a semana, e as meninas aqui viram tudo. Primeiro de tudo que eu queria falar, esse início, assim, houve um tiroteio ali, uma briga ali, como assim? Eu fiquei meio bolado, porque, assim, o que acontece? A gente vê vários personagens característicos, principalmente pelo figurino. Teve um cara ali que eu tive medo, sério. Foi o cara de óculos com chapéu preto. Aquele óculosinho redondo preto. Aquele cara eu tive muito medo. Que é da família do Parob, correto? Seria o pai dele, tá falando? Assim, vamos lá. É o pai dele, sim. É porque a história começa no festival chinês, não é, meninas? A história começa num festival, certo? Tem um teatro chinês no meio desse festival. Isso. E é porque o tiroteio começa no meio da festa lá do festival. Eu acho que você tá falando do pai do protagonista, né? Que começa ele fazendo tipo uma oração com a família, tirando foto. Eu acho que é o pai do... Tem uma reunião da família, tem uma cena... Isso, é o pai do protagonista. Isso é o líder do clã. É porque tem um cara que parece o pai Mei. Que é o pai dele, é meio um coroa. Ele parece tipo um chinês. O Lacorne, ele é filipino, correto? Não, tailandês. Tailandês, isso. Eu sempre confundo os dois. Mas assim, ele tem algumas coisas... Ele se passa em 1950... Isso. E só que o seguinte, eu vi ali muita característica chinesa no figurino. Isso, é porque assim, Renoir, os 5, né, os 5 líderes da máfia, eles são chineses. Eles vieram da China pra Tailândia, então eles não são tailandeses. Os filhos é que nasceram na Tailândia, né, meninas? Na Tailândia. Eles 5, porque assim, como... o pessoal que já assistiu essa série sabe que é uma série de 5, né? É Tiger, Leon, Kratin, Rhino e qual que é o outro, mano? A da menina é Hong, né? Não, Swan, né? Hong, Isso, cada clã é representado por um animal, né? Tiger é pelo tigre, leão. O Rhino é que a gente fica um pouco confusa se é pelo
rinoceronte ou foi um falcão, né, Manu? É falcão, né? Eles falavam águia também. Isso, águia, alguma coisa assim. É. Aí tem o outro que é pelo touro. E o da última, que é o cisne, né, mano? O cisne. E cisne, que é a mulher, que é a única mulher dos 5. É quase assim, um cavaleiro do zodíaco. Então, os pais, né, na verdade, os líderes do clã são todos chineses. Eles vieram escondidos, fugidos da China pra Tailândia. Entendeu? Da China pra Tailândia. Por isso que tem coisa... esse... Isso, tem aquela coisa meio de chinês ali, sabe? Porque eles são... na verdade, essa história fala mais sobre os imigrantes, eles que vieram da China, né? Pra construir a vida na Tailândia. Entendi. E dá pra ver também aquela questão de hierarquia, né? Que tem um ancião e todos eles se reportam ao ancião lá. Aquele bem velhinho que apareceu no primeiro episódio também. Isso, e aí dá pra né? ver que tem essa conexão, isso. É porque ele, muito, né? Isso, é porque na verdade ele é o pai da Hong, que é o chefe, né? O chefe, porque assim, na sinopse aí que você leu, também fala, como se fala, a série é sobre Blonde Máfia, né? Que é o sangue da máfia. E é tipo uma, como é que fala, meninas? Uma associação, entendeu? É porque assim, se a gente for falar de Tiger, tem que falar de todo um pouquinho dos outros também para o pessoal poder entender, né? Entendi. Porque tem a associação da máfia do sangue que eles criaram quando foi para Tailândia e aí, vocês podem falar o resto, meninas. E as histórias, elas se passam tudo ao mesmo tempo. Elas não são assim, quando termina uma e começa a outra. Elas são tudo ao mesmo tempo. Então, tem uma parte da história, tem num Lacorne, e aí continua no outro, pega uma parte que a gente não viu. Isso, todos os 5 têm o mesmo início, né? Todos os 5 começam ali no festival, entendeu? Quando você for assistir os outros, você vai ver que tudo começa naquela primeira cena, vai se repetindo, entendeu? Então, peraí, a linha temporal de todos os 5... acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. As temporadas são ao mesmo tempo. Uhum, Por isso que tem aquela cena inicial... Peraí, agora eu entendi aquela cena onde aparece os 5 parados andando. Agora eu entendi, porque foi uma das cenas que eu achei mais perdida de todos os tempos da série. Porque que eles colocam umas coisas no meio lá e fica. E tu não entende nada, depois no outro eles vão puxar aquela história também, sabe? É bem interessante. Porque o que acontece? Tem uma cena que eu achei a cena mais perdida ali do início. Que aparece os 5 entrando numa porta. E é como se fosse uma abertura. Os 5 entrando assim, sabe? E essa cena... a abertura da história. Segundos. Aí é um corte drástico e começa outra coisa. Por isso que eu queria entender aquela... Isso, é porque tudo começa... Todos os 5... o festival ali é o início de tudo, entendeu? Tudo acontece ali naquele festival. A introdução de todas as histórias. Aí dali é que vai se desenvolvendo os 5, entendeu? Ali a partir daquele tiroteio. Entendi. Tanto que se você quando você for assistir a abertura, os outros Lacorne, que eles adoram dar spoiler na abertura inteira, né? A abertura do episódio tem praticamente a história quase toda contada. E é uns 2 minutos e meio de abertura, né? É uns 2 minutos e meio de abertura. Isso. É muita coisa pra uma abertura. Parecem muito com os taiwaneses, né? Que eles também colocam esse negócio de abertura lá, o spoiler. 2 minutos de abertura, exatamente. Isso. Coisa que a gente não vê, né? Porque geralmente as aberturas de outras séries de outros países asiáticos são muito rápidos. O japonês, por outro lado, ele gosta de uma arte, que eles fazem uma abertura meio artística. Tem nada a ver com a série, mas eles vão e cismam em fazer uma abertura artística, tipo anime, sabe? E a Coreia, eles só soltam, tipo, 3 segundos de alguma coisa e tá bom, é abertura, sabe? Você já passa pro episódio. Essa característica deles é até engraçada, porque eles vão passando, tipo, a música inteira da abertura com as cenas. Eles vão incrementando cenas ao mesmo tempo.
Outra coisa que eu vejo muito nesses dramas, assim, que eu gosto de ver a parte técnica, eu não gosto nem de ver só o enredo em si. É o figurino do povo. Eu achei muito engraçado, são os seguranças da máfia. Porque no primeiro episódio aparecem as duas famílias simultaneamente, correto? Tanto do Parob, né? Como da menina lá. Que eu esqueci o nome dela aqui agora de cabeça. Anvisa. A Anvisa. Todos os seguranças usam a mesma roupa. Aquele lá que ficou lá atrás. Eu acho que é a vestimenta da época que eles usavam, né? Uma roupa meio esquisitinha, né? Não, mas é muito na cara de dizer, oi, eu sou segurança, sacou? Eles usam mesmo a mesma jaqueta, o mesmo tipo de roupa, sabe? Eles só mudam, assim, quem é chefe mesmo. Eu vou rir de rir disso aí. Outra coisa que eu achei interessante mesmo foram os personagens mais velhos, muito característicos. Tanto que eu fiquei brincando aqui, falando que um deles parece o Pai Mei, mas é verdade, porque o cara tem uma característica muito grande de senhor velho chinês, sabe? E o outro era ele tinha um chapéu preto, tinha um óculosinho redondo, como eu falei. Aquele cara tem uma característica tipo assim, eu sou o chefe maior, eu sou tipo o mais velho e eu mato você a qualquer momento, sabe? É porque eu vejo muito desse figurino em filmes chineses e toda vez que eu vejo um cara daquele tipo eu tenho medo. Porque o cara vai matar você de qualquer maneira. Ele é tipo um assassino profissional de cara, sabe? Mas eu acho que essa é a intenção mesmo, tipo, de causar medo, porque a temática é máfia, né? E aí a gente consegue, com o passar dos episódios, a gente consegue entender que a máfia está totalmente ligada à família, que está ligada a esse ancião, que é uma união entre essas famílias. E aí, inclusive, pelo menos o que acontece no Tiger, a família da Anvisa não pertence a essa máfia, pertence a outra. Então, quando eles começam a ter qualquer tipo de contato, né, conversa, já começa a gerar problema por causa disso, porque ele é de um lado de um tipo de máfia e ela é de outra, e eles são rivais. Também, porque assim... Quase um Romeu e Julieta, né? Isso. Porque assim, os 5, né, os 5 protagonistas, os pais foram quem criou a associação da máfia, né, do sangue de dragão, né? Então, eles 5 foi que criaram e os outros, tipo assim, começou com eles e as outras famílias foram se juntando, os outros clãs foram aparecendo depois. Deu pra entender mais ou menos, assim? Não, sim. Né? Eles 5 são os criadores da associação Sangue de Dragão, os 5. Aí as outras famílias foram se juntando. E a família da Anvisa com o do Parob é assim, tem toda uma história, o porquê deles se odeiam, porque o pai dele odeia o pai dela. Isso é o que a gente descobre no decorrer da história. Né? Até porque quando eles se conhecem, eles não os dois não se batem no começo, porque ela é toda patricinha e ele é assim, meio playboyzinho, assim, meio galanteador, né? Uhum. E depois, porque vamos dizer que o Lacorne tem 3 fases. Tem a fase deles na ilha, depois que eles saem da ilha, aí depois e a outra parte que é quando eles descobrem o ódio que as famílias sentem mas isso é bem característico do Lacorne, que eles têm essas 3 fases no meio você lembra que eu falei isso no outro podcast, né? Que eles têm o antes, o meio e o depois, né? Então, no decorrer da história, isso, no decorrer da história a gente vai descobrindo porque que o pai dele não gosta do pai dela. E aí vem tudo explicando, né? Entendi. Eu só senti uma falta. Eu vou só fazer esse comentário com vocês. Eu senti muita falta no primeiro capítulo de segmento de cena. Exemplo de segmento de cena é o seguinte. Tem uma cena no barco
que o Parobi começa a lutar com o cara no navio. Por falar nisso, essa série tem uma pitada de ação. Uma pitada de ação que minha mãe adora. Minha mãe ama esse tipo de ação. e tipo, ele ir no meio no navio lutando com o rapaz, tanto que tem com os caras, tem uma cena até de comédia que eu morri de rir aquela One Visa, né? Aquela One Visa é muito doida, tipo, eu amo aquela atriz, nossa. Aquela atriz é muito doida. Não, a questão nem é a atriz, não. A personagem dela é muito doida, muito, muito doida. E tipo, ele começa a lutar com os caras, ela vai jogando as armas deles pra fora, assim. E tipo, ela vê aquela cena assim como se fosse normal, sabe? E tipo, ele começa a lutar e tal, só que corta a cena e os caras já estão amarrados. Não tem uma cena em que o cara pega eles e amarra. Eles já tem um corte drástico na cena deles já amarrados. Eu sinto muita falta desse segmento de cena nesse Lacorne. Eu não sei se isso continua o tempo inteiro ou se é característico do Lacorne. Isso é característico deles, meninas? Do Lacorne? Não ter esse segmento. É uma característica. É uma característica deles. Eles não perdem tempo assim com um detalhe que não precisa. Eles vão direto assim. Entendi. Um negócio pro outro. Tem uma questão de precisar ou não. Tem essa cena, assim, por exemplo, essa cena por mim tinha que ter esse segmento. Sabe? Não, mas é que não era necessário a gente ver ele amarrando. Então ele amarrou e pronto. Eles não perdem ter aquele tempo, assim, aqueles minutinhos, segundos ali, ele amarrando. Então eles pegam e fazem outra coisa. Eles não. Eu acho porque eu vou te explicar o porquê é importante essa cena. Por causa da imersão da pessoa que tá assistindo o drama na série. Se não tem esse tipo de cena, você meio que perde a imersão. É poucos segundos que você perde, mas você entra na imersão do drama, sabe? É uma coisa que eu sinto falta. É característico deles, é característico de até outros países, como México, como a própria Filipinas. Filipinas não tem isso também, em algumas séries que eu vi. Mas é algo que eu sinto falta, sabe? Que eu sou muito técnico e detalhista. Eu sou essa pessoa, sabe? Tem outras pessoas que não é. Mas eu sou aquela pessoa. Eu nunca senti esse negócio, por isso que eu nem não reparo nesse. Como é que é? Então, eu sou a pessoa que repara, sabe? Mas como a Manu falou, tailandês, assim, os Lacornes não tem muito assim, que se atenda a esses detalhes, não, sabe? Eles vão lá, conta a história, não enrola muito, né? E tanto que se você for acompanhar o resto da série, as outras histórias, você vai ver que não tem muito esse negócio de ficar detalhando as cenas, sabe? E entendi. Passa pra uma, sabe? Assim, já é característica dos tailandeses, eles não enrolam muito nesse negócio, não. Entendi. E tem algumas cenas meio de action nas lutas de ação. O que acontece? Eles têm muito take nesse sentido. A batalha que tem entre... Quando eles começam a trocar... tem a troca de tiros. Depois da troca de tiros, há um corte drástico na perseguição do Parobi. O Parobi chega e começa a lutar com 3 caras no meio da rua. Essa cena, a característica dele tirar a arma do cara e fazer algumas cenas de imobilização, é bem característico de Jack Chan. E é bem chinês isso, se vocês não sabem. Eu reparo muito nessas cenas. E teve um cara que sofreu um tiro. E pra ele não... assim, eu achei até interessante. Porque o que acontece? Quando uma pessoa leva tiro, a cena de tiro ela tem que ser muito bem feita para não soar amador. Para eles cortarem esse tipo de amadorismo, o cara botou ele tava segurando uma coisa, ele botou o negócio em cima do tiro. Não sei se vocês repararam nessa cena no primeiro capítulo. Eu não sei se acontece muito isso, mas ele bota algo por cima do ferimento. Por quê? Se ficar muito mal feito aquele negócio, se você botar alguma coisa dando pressão,
É claro, a pessoa tomou um tiro, ela vai botar pressão ali, ou ela tá sentindo dor, ela bota a mão automático ali. Mas pra não ter, pra você tirar essa falta de, esse amadorismo da cena, eles justamente fizeram esse take. Eu gostei muito desse take até. Mas teve algumas cenas ali que soou meio amador, mas é coisa, tipo, do drama. É impossível você, com o tanto de qualidade que você tem, porque a qualidade do Lacorne é bem média, sabe? A gente não tem uma qualidade muito grande que a gente vê em alguns outros países, mas eles têm o mesmo padrão de qualidade que o japonês. O japonês não consegue também chegar num padrão muito superior de qualidade, mas eles conseguem consertar isso em alguns takes de cena. Eu reparei muito nisso, não sei se vocês repararam, mas eles mandaram bem nessas cenas. Eu queria até fazer um comentário sobre aquilo que a gente estava falando, sobre a questão de não mostrar detalhes de algumas cenas, que a Manu até falou que é comum, né? A Lana confirmou. Por exemplo, mais pra frente no drama, isso se repete várias vezes. Por exemplo, tem uma cena que o Parobi vai visitar uma Anvisa na casa dela. Todo mundo sabe que a família é inimiga, a casa é cercada, tipo... Não mostra como ele chega lá, não mostra como ele passa pelos caras. De repente ele já tá na janela. Entendeu? Porque provavelmente pra direção não é interessante mostrar como ele passou por tudo isso. E sim a cena já lá da janela. É o que as meninas querem dizer sobre não ter muita enrolação. Assim, como você valoriza detalhes, mas nem todo mundo, por exemplo... Aí eles já esse tipo de detalhes eles tiram, mas tem outros detalhes que eles colocam. Por exemplo, tem várias sequências de lutas até mais pra frente, porque teve algumas nesse primeiro episódio, mas a maior parte das sequências de lutas são em outros episódios, as melhores, né, que eu digo, que tem umas que são as minhas favoritas. Eles fazem até câmera lenta pra você poder ver direitinho o que acontece com cada um, e é muito legal mesmo. Então, mas eu tô falando da questão da técnica mesmo, de câmeras e tudo mais. Eu não sei essas cenas mais à frente, porque eu não vi tudo. Eu vou até ver, você vai me passar até o episódio. Isso, a cena, eu acho que são as cenas na ilha ainda, quando eles estão na ilha, perdidos. Eu acho que eu sei as cenas que ela tá falando. Não, não é na ilha não, eles já estão fora. É da ilha não, é de fora. Não, mas você lembra aquelas da ilha? Também? Sim, também tem cenas lentas também. Até o barulhinho do osso quebrando. Sim, tem barulho do osso quebrando. É muito realista. É porque assim, ó, o primeiro da série, o Tiger, ele é mais assim, ele tem uma parte do drama, da ação, mas ele é pra ser o mais engraçado dos 5. Entendeu? Porque cada série tem um forte, né? O primeiro é mais romance, comédia. Entendeu? Tem um romance do casal, é bem, bem fofinho. Eu acho que foi dos 5 foi o melhor. Sabe? A história do romance, que é a minha parte favorita, né? Que eu me foco mais no romance, foi o melhor de todos. Então, é por isso que, tipo, quando eu falei sobre sentir falta dessas cenas, é justamente esses pequenos detalhes que pra minha pessoa, né, pra mim, eu consigo me prender mais à história, sabe? E com essa falta de detalhes, eu vejo como se fosse uma narrativa direta, né? Esse tipo de narrativa direta, sem muitos detalhes, ele não me prende. Eu não sei muito as pessoas em si, mas tem outras pessoas que gostam desse estilo. Eu particularmente não curto muito essa falta de detalhes. Mas eu vou dar até outro exemplo. Foi a parte que ele terminou de falar com o pai dele e em seguida não se mostrou por que ele chegou naquele bar seguindo para a ilha. Teve uma quebra, e essa quebra a gente não sabe como é a quebra de tempo. A gente começa a supor a quebra de tempo.
porque, se eu não me engano, dessa ligação que ele teve com o pai dele pra cena dele estar ali comendo com a menina, se passou uma semana do ocorrido do tiroteio, correto? Ou eu tô enganado? Olha, agora você pegou. Eu não lembro. Porque foi no assim, primeiro episódio, porque olha só, porque foi no primeiro assim, episódio. Eu lembro que no primeiro acontece que o Parob some, o menino que é o da série 4, que é o protagonista da parte 4, também some. Então, assim, essa parte aí você me pegou, porque eu também realmente não lembro. Então, eu só acho que talvez possa ter uma explicação, como vocês falaram, que como são 5 temporadas e passam ao mesmo tempo, poderia ter uma explicação. É porque, assim, seria interessante, se eu não sei se aconteceu ou não, se nos 5 aparece o intervalo de cada um entre eles. Eles meio que passam uma cena na temporada que completa a primeira temporada, na segunda temporada que complete a primeira temporada. Porque o que acontece? Ele tem um diálogo com o segurança dele, o Parob, e após esse diálogo há um corte e ele já entra dentro desse bar, tanto que é a primeira vez que ele encontra com a principal, que é o Anvisa. Ele tem esse primeiro contato com a Anvisa nesse bar. E há um diálogo entre, cadê o Parob? Ele tá na ilha, ele tá tentando pegar um navio pra cá. Eu lembro muito bem dessa cena porque há essa quebra de cena e você supõe o tempo que acontece dele já tá nesse bar. Por isso que eu te falo, essas cenas são importantes de complemento para você entender como foi a quebra de tempo. Porque eu tô supondo que foi uma quebra de tempo de uma semana. Pode ser de 2 dias, sabe? eu não sei, eu tô supondo. Eu lembro dessa quebra, realmente foram alguns dias, eu não tenho certeza se foi exatamente uma semana, mas assim, mas teve sim uma quebra de dias, inclusive, não sei se você lembra, mas ele recebe um telefonema, né, no cais, e falando do pai dele, recado, não sei se era exatamente o pai ligando, ou era um recado do pai dizendo para ele não embarcar. Porque ele já estava, na verdade, sendo ameaçado de morte, já tinham tido atentados para ele, né, e tal. E ele tinha recebido outra ameaça mais forte e o pai não queria que ele saísse do lado dele, porque o Parob, ele é o filho único homem da família. Então, assim, o pai dele tem mais 2 filhos, mas são 2 mulheres, uma mais velha e uma mais nova, né? E é até legal a gente falar da família dele, porque as irmãs dele, eu acho que ao longo da história tem uma importância legal. Mas no primeiro episódio não mostra muito, mostra no decorrer mesmo da trama. Aí ele não quer perder o único filho, porque como a gente tá num século, não lembro exatamente qual é o ano, né? 1950. Então, a gente está num tempo passado, né? Na época, quem sucedia os negócios era o filho homem, então ele só tinha ele. Então, se ele morresse, para quem que ele ia passar o negócio iria se perder. E as filhas, mulheres, como ficariam resguardadas? Quem cuidariam delas? Quem cuidaria da mãe dele, sabe? Então, tem toda uma preocupação social disso em torno. Já a Anvisa, ela tem um irmão mais velho, e aí mais pra frente a gente consegue entender o porquê que ela tá no cais, porque na verdade ela tinha voltado do estudo do exterior, ela ficou, acho que foi num colégio de freiras, uma coisa assim, ela ficou no internato durante muito tempo, e aí ela voltou, só que ela queria meio que provar o valor dela pro pai dela, né? Então, por isso que ela estava no cais, porque ela queria fazer uma operação, um negócio, ela mesma como mulher, para provar o valor dela para o pai. Para que o pai entendesse que ele não tinha só apenas um filho homem que poderia liderar os negócios, ela queria participar também.
Mas a realidade social da época não é essa, né? Então, assim, foi toda aquela cena dentro do barco. Eu assustei com essa cena do barco, porque ela foi, tipo, completamente, tipo, maluca. Ela foi ali, entrou no barco, tô entrando no barco mesmo e dane-se o resto. E ela não tava com medo nenhum. O medo dela é zero. É verdade, a Anvisa, ela é uma mocinha bem assim, à frente do tempo, né? Eu acho que das 5 protagonistas da série, a que eu mais gostei foi ela, sabe? Eu acho que ela foi a mais... Não foi aquela mocinha meiga, bobinha, sabe? Ela batia de frente quando tinha que bater, respondia quando tinha que responder, né? E essa parte que ela falou é realmente bem legal do Lacorne, porque ela quer mostrar o valor dela pro pai, né? E mostrar que ela também pode ser uma mulher de negócios. Até porque o irmão dela é meio bobalhão na história, né? Eu achei o irmão dela meio bobinho. Mas é bem interessante. Eu gostei porque fala muito da família, né? A família dele, a família dela. Dos 5 Lacornes, esse é o que eu mais gosto, sabe? Eu acho que teve um final legal, um roteiro legal. Eu sou até suspeita pra falar, tá, gente? Acho que eu não deveria nem falar nesse podcast, porque eu só vou falar bem do Lacorne, eu não vou falar nada mal. Então, não assistam pela minha opinião, porque pra mim foi perfeito. Começo, meio, fim principalmente. Foi um dos melhores finais que eu já assisti, sabe? Esse Lacorne não teve nenhum defeito pra mim. Eu gostei dele em tudo. Tudo. Então, eu sou suspeita pra falar, gente. Não se baseiem na minha opinião, porque eu sou fã de carteirinha número 1 do casal da história. Quero que o Ananda e a Kim façam muitos Lacornes juntos. Pena que o Ananda não é ator de televisão, né? Ele só faz filme. Ele só aceitou fazer essa série porque ele queria trabalhar com o diretor, tá? Isso é uma curiosidade dos bastidores que não tem nada a ver com Lacorne, mas eu tô falando, assim, pra quem não sabe. Que ele não é ator de televisão, ele só faz cinema. Ele não faz drama de televisão. E o diretor não é aquele carinha, aquele aquele curandor, sei lá? Isso, o diretor é o que faz o oráculo. O diretor da série é o que faz o oráculo. O oráculo, o velhinho lá da barba falsa. Ele que é o diretor da série. Porque o Ananda queria... Isso, chama dele de... Não, o nome do personagem é chamado de Oráculo. Todos os personagens vão até ele pedir conselho, entendeu? Ele meio que é um vidente, ele dá algumas respostas assim meio... Ele é o diretor da parada. Isso, é o diretor... Não, ele foi o diretor desse drama, né? Desse Lacorne em especial. Por isso que o Ananda quis fazer esse personagem, porque ele queria trabalhar com esse diretor, porque ele é um diretor muito famoso na Tailândia. Ele já dirigiu Lacornes assim, bem famosos por lá. Entendeu? Sério, não tem nada a ver com o podcast, mas eu tô falando. Curiosidades. Mas é uma curiosidade boa. É bom falar no podcast. É porque assim, deixa eu te falar, eu sempre pesquiso tudo, né? Quando eu tô assistindo o Lacorne. E essa série, ela juntou um elenco, vamos dizer assim, de grandes estrelas, de atores tailandeses, né? Tem o Ken, que é um ator que todo mundo conhece, os fãs de Lacornes aqui no Brasil conhecem muito ele. O Tiki, tem a Kimberly, que é a protagonista de Tiger, né? Tem a Cherry, que faz o terceiro, a Jane, o Boy. Então, assim, o elenco é de grandes estrelas. Foi um Lacorne assim, que o ano passado foi muito divulgado pelo Canal 3, porque juntou um elenco assim maravilhoso, né, Manu? Foi, Manu? Foi, né? Ele foi assim, foi um sucesso muito. O Lacorne juntou, sabe, os tops dos tops. E também foi a volta do Andrew, que é o protagonista da parte 4, né? E foi assim, é o menos famoso aqui no Brasil, mas lá ele também tem bastante isso, é o menos famoso aqui no Brasil. A gente não tem nada com ele ainda. O projeto que vai ter com ele vai ser da Márcia, mas ele é muito famoso por lá, né? Muito, muito mesmo. Assim, é curiosidade, né, que eu acho que o pessoal não sabe, mas é bem interessante essa parte aí. E ele foi filmado, uma parte foi filmada, eu acho que foi na China, não foi, mano? Em Hong Kong, eu não lembro agora. O último ele passa bastante na China. Foi todo isso, foi filmado lá, isso.
Foi tudo filmado lá. É bem interessante. Eles investiram né? mais, foi no último que eles investiram mais. Pra fechar a história. Foi bem interessante essa parte aí. E muita gente, eu acho que conhece o Ananda de filmes, né? Ele tem muito filme. Principalmente filme de terror. Então, ele é bem, bem famoso. E mega famoso. Acho que aqui no Brasil também, né? Já deve ter lançado algum filme dele aqui, porque ele faz terror, faz de tudo. Sim, sim. Você assistiu aquele filme, Os Espíritos? A Morte Está ao Seu Lado? Já assistiu esse filme? De terror tailandês? Mas eu sei, já vi. Eu não. Isso, não, você nunca assistiu? Então, ele e muita gente, por exemplo, eu conheci ele através desse filme. É o protagonista. O nome do filme é Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. O nome do filme. Ele é muito, muito famoso no cinema tailandês. Eu vou dar uma olhada, ele tá no IMDB dele, isso, porque o nossa, IMDB é muito filme. Pra quem Ele não fez conhece. um filme. Ele fez um filme também chamado, eu acho que é Myself, o nome do filme. Sei que ele tem em português, traduzido em português também, algum fansudo traduziu. Ele é muito famoso, ele é igual, tipo o Mário Maurer, sabe? Ele faz muito filme. E Lacorne, ele não faz praticamente nada. O negócio dele é só cinema. Entendi. Ele é muito, muito, muito famoso. Eu tô vendo aqui o Internet Movie Database dele. Ele fez bastante filme mesmo. Isso, ele faz muito. E ele é, gente, uma curiosidade que não tem nada a ver, aí eu vou falar pra vocês. Ele é o produtor de Full House, de Kiss Me, da série da versão tailandesa de Tazura na Kiss, né? E também é o produtor do remake do Gong, que vai ter esse ano agora. Eu acho que no fim do ano eles começaram a entrar em produção do Lacorne. Ele é dono de uma produtora que está investindo muito em remake coreano pro tailandês. Tá? Não tem nada a ver com a parte da série lá, mas assim, contando pra você. Quem assistiu House, ele tem uma participação no primeiro capítulo. Bem no começo da cena do primeiro capítulo de House, o Ananda aparece. Faz uma participação especial. Então vamos fazer aqui a pergunta mestra aqui do nosso podcast. Vale a pena ou não assistir Tiger? Vale muito a pena. Na minha opinião, vale muito. Por que, Manu? Vai falando aí as qualidades que você achou em Tiger. Ele tem de tudo, quer dizer, ele tem um pouco de ação, ele tem comédia, ele tem romance. Pra quem é fã de romance, tem que assistir isso ali, é obrigatório, assim. Eu acho que tem cenas que a gente vai lembrar sempre, cada um tem uma. Pra mim é aquela que ela tá no meio do mato lá, gritando hello e uhul, e não tem ninguém, todo mundo sabe que não tem ninguém, mas ela acha que vai achar um hotel ali no meio. Então tem coisas assim engraçadas, tem o romance deles que começa a nascer na ilha. Acho que pra românticos é essencial assistir esse Lacorne. Nossa, bom, pra mim, né, assim, todos, gente, essa que o Manu falou também é uma cena muito engraçada, quando eles estão na ilha, né, e eu acho que faz tipo uma jangada, não é, Manu? Pra Eva. É uma jangada que chama, que ele fala. E ela quer ir embora de qualquer jeito. Que ela quer ir embora. Aí ela vai, assim, aí aparece ela nadando, e ela dando tchau pra ele e tal. Aí quando a gente vê, ela não saiu do lugar. Ela continua no mesmo lugar. Gente, essa coisa você dá muita risada. Sem contar os apelidos, né? Que ele chama ela de Jay, né? E ela de Ju, que significa o órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino, entendeu? Pra eles lá, é tipo um apelido, sabe? É muito engraçado essa parte, gente. Quando você ri, você dá tanta risada com eles na ilha. Que é, assim, romance, comédia e ação. Vocês precisam assistir. Quem quer como eu falei, é engraçado demais, cara. É muito engraçado.
Eu concordo com as meninas, concordo totalmente com as meninas, é um pacote completo, você tem ação, você tem uma história muito envolvente e que não enlaça só os principais, enlaça as famílias deles também. Então, tipo, afeta muita gente, não é só um romancezinho, é bem mais profundo, né? E também tem a parte de comédia que é muito legal, eles são muito engraçados entre eles. Tem essas questões dos apelidos, porque é até legal a gente parar pra pensar por que eles deram os apelidos um pro outro. Na verdade, eles estavam muito desconfiados um do outro. Então, eles não queriam falar os nomes deles. Então, eles inventaram esse negócio de apelido. Então, até quando eles saíram da ilha, eles nem sabiam qual era o nome verdadeiro de cada um. Só sabia fisicamente quem era quem, mas, tipo, nada da pessoa eles sabiam. Então, eles acabaram se apaixonando por eles mesmos, por quem eles são, sem nenhuma conexão. E isso é muito legal, sabe? E todo o trajeto que eles passaram na ilha, todos os percalços que eles passaram também quando eles voltaram para as famílias deles. Então, assim, é um drama muito completo. E também eu tenho que colocar uma coisa muito importante que a gente não abordou nesse podcast, que é a amizade dos 4 meninos, que parecem os 4 mosqueteiros, né? Que é um de cada família da máfia. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Mas uma pergunta. No meio da série, essa amizade é mostrada, ou você vai ter que ver todas as temporadas para você ter uma ideia da amizade deles? É mostrado assim, porque eles ficam correlacionando coisas. Porque às vezes um precisa da ajuda de um amigo pra fazer alguma coisa. E eles vivem se encontrando, sabe? É muito legal. Acho que a Lana pode falar melhor disso do que eu. Isso, é bem legal. Eles aparecem, os 4 aparecem nos outros, tá? Tanto que os 3 meninos ajudam, bem dizer assim, a juntar o casal de Tiger no final. Tem algumas coisas bem legais no final, que eu não vou falar essa parte. Você tem que assistir essa parte. No final, deixa uma coisa, sabe? Eu acho que foi um dos finais mais engraçados que eu já vi. Teve uma cena no último episódio, meninas, eu não sei se vocês lembram. Vou só dizer a que ela tá vestida. O vestido preto de bolinhas brancas. Olha o spoiler. Né? Não vou falar o que acontece, mas sabem, né? O que eu tô dizendo. Gente, esse acolhe assim, né? Sabe? Muito. E eles ajudam, no final, os amigos, o Kim, Ai, como é o nome do Tiki, gente, no acorre, agora me fugiu da mente. Eu vou só falar o nome da família. O Rino, o Bu e o Leon, os 3 lá. Eles ajudam no final. Eles têm uma importância muito grande na reconciliação do casal, no fim do drama. Mas é muito bom. Eles são uma cônica que tem, sabe? Quem quer assistir rapidinho, por mim tudo tem uns 10, 15 episódios, pena que só tem 9, né? Mas é muito, muito legal. Tá? É amorzinho. Entra na lista dos melhores que eu já assisti. Então, eu vou dar meu parecer final aqui. Eu assim, diferente de algumas pessoas, eu tenho a visão mais técnica, né? Pelo enredo que eu acabei de descobrir, até conversando nesse podcast, que a gente tem que saber, é uma série, né? E como toda série, ela tem as suas temporadas, e essas temporadas acontecem ao mesmo tempo. Vai ter algumas partes, como eu até perguntei para elas, que vão ter algumas cenas que são meio perdidas, mas essas cenas perdidas são explicadas através das temporadas. Porque eu levei até o susto na primeira vez, quando eu via os 5 personagens principais numa cena, e essa cena ela passa e não é mostrada mais. Eu entendi agora que, independente de você tem que ver o primeiro, a segunda, a terceira e a 4ª temporada, né? São 5, né? Ou 4? São 5. São 5, então. Você vai ter que ver as 5 temporadas para ter uma ideia geral do drama. Mas o primeiro capítulo, independente de técnica e qualidade, me chamou a atenção. Exclusivamente pela história, que a história você vai captando algumas coisas assim, você vai sentindo que tem esse conflito mesmo de máfia, né?
você espera esse conflito de máfia. Eu, particularmente, quem gosta desse tipo de como é que se fala? De técnica, vai adorar, porque eles não perdem tempo como eu fui até explicando. Explicando não, fui até abordando. Que eles não perdem tempo com pequenas cenas, mas eles vão mostrando direto os acontecimentos, né? Você tem um personagem cativante que eu achei cativante a personagem feminina, que é a Anvisa, né? A Anvisa é muito engraçada, porque ela é um personagem que ela não tá nem aí pra nada, ela faz do jeito dela. e o próprio Parobi, eu senti assim nas cenas iniciais dele, um cara decidido também, que ele faz do jeito que ele quer, ele briga pelas coisas muito fácil e já se mostra um líder, né, de uma máfia, e ele sempre é atento às coisas. A cena até do barco que eu reparei, ele vendo o navio, eu falei assim, nossa senhora, já tô até imaginando. Mas assim, em si, eu vendo o primeiro episódio, eu achei legal. Pra quem quer, assim, gosta de ação, romance e comédia ao mesmo tempo, vai adorar. E vale a pena, sim, pra quem gosta de Lacorne e gosta desse estilo de ação e drama, sabe? Dramas que não enrolam na questão de pequenos detalhes, mas que abordam rápido a situação. Quem gosta desse estilo de drama vai adorar, né? Eu, particularmente, assim, se eu fosse dar uma nota, eu daria um 7, né? Porque quem não gosta de dar nota, eu até entendo, mas eu sou daquela pessoa que gosta de dar nota. Eu daria um 7 pro início dele, só pro início dele. Eu não sei mais à frente porque eu não consegui ver. Futuramente a gente pode fazer até uma parte final, né, meninas? Eu não sei como é que vai chegar o tempo, mas quem gosta desse estilo, aproveita. Que como é uma série, se você gostar da primeira temporada, logicamente você vai conseguir seguir o resto, né? Porque como eu não senti isso e as meninas me explicaram, a gente vai ter que assistir os 5 temporadas, né? Eu não sei como é que tá a situação da legenda dessas temporadas, né? Vocês podem me explicar como é que tá a situação da legenda dessas temporadas, meninas? Como a gente... Sim, posso sim. Ó, primeira e a segunda está completa, tá? A terceira está completa, está de revisão, porque como o EB parte de tradução, a gente deu uma parada, entendeu? E passei agora tudo pro pessoal do Bandai Dramas. Vocês vão poder assistir, encontrar os acordes lá. E a terceira parte já tá completa, já tá tudo pronto. Só tá fazendo a parte de revisão, porque como é muita linha, tem que fazer uma revisão bem detalhada, né? A quarta completa em inglês, em fase de tradução português. E a última não tá traduzida em inglês ainda. O sub não terminou de traduzir. Entendeu? A única parte que não tem legenda em inglês ainda é a última. Né? Infelizmente, o fansub ele uma parada na tradução, eles terminaram ainda. Mas espero que elas terminem antes do meio do ano. Pelo menos o pessoal do sub em gringo falou que eles estão terminando. Eu acho que até junho, julho, eles devem acabar a última parte. Mas três segundas completas já. Três segundas você assiste cedo. Agora você falou sobre essa parte técnica das coisas. Eu acho que você vai gostar da segunda história. História do Tiki. Porque... mas como vocês falaram, que cada temporada uma completa a outra, não tem como julgar mais esse. Assim, eu complementar mais essa parte. Porque como a gente tem algumas cenas que a gente entende com o decorrer das temporadas, então isso é explicado. Eu achei que, tipo, como o Tiger seria uma temporada só e finalizasse, eu achei que ela não teria complemento. Como ela tem complemento, então
fica difícil a gente chegar e dar certeza que algumas cenas foram mal aproveitadas. Porque eu vejo essas cenas vagas como mal trabalhadas, entendeu? Então não tenho como falar que elas foram mal trabalhadas sem ver as próximas temporadas. Porque pode ser que nas próximas temporadas vocês podem me falar que ela tem esse comprimento. E você disse pra mim que tem esse comprimento. Então a gente tem que aguardar e ver e assistir até o final as temporadas pra gente poder falar. Então eu só senti mesmo que eu alerto as pessoas que a gente vai sentir essa falta de algum para quem gosta muito de dramas mais detalhados, vai sentir falta. Então foi o que eu senti. Eu senti muita falta dessas cenas. Mas como esse primeiro aqui, eles fazem muito suspense, eles não entregam toda a história logo de cara, assim, a gente tem que... Então... Eles não querem mostrar tudo de uma vez, eles querem focar só no romance do casal ali, a história deles, e a história ela mais se desenvolve, eu acho que a partir do terceiro e no quinto, o quarto não tem tanto também, porque o quarto foca também só no casal, na história deles, mas no terceiro e no quinto, eles focam bem mais a história principal, assim, o que leva toda a história da máfia é só nesses dois tem mais enfoque. Até no segundo também, porque daí tem a sucessão ali, mas o terceiro e o quinto acho que enfoca mais toda a história. Manu, é porque eu acho assim, o segundo, que o do Tico, Leão lá, eu acho assim, do 5 é o que mostra mais sobre como é viver na máfia. Então a gente pode falar isso no próximo do Lion. Isso. Na próxima a gente podia fazer um depois que você terminar o Tiger. Pode fazer até de Lion. Isso, porque também já tá completo. É porque é uma tática bem difícil, dramática, não tem tanto aquele romance com o Tiger, entendeu? Então, mas pra eu finalizar aqui a minha questão de vale a pena ou não. Eu vi o primeiro capítulo e como falei, esse primeiro capítulo, ele tem essas sequências meio, cortadas, mas como eu falei, quem gostar do primeiro capítulo, com certeza vai seguir em frente. Eu gostei do primeiro capítulo também, e assim, futuramente eu vou tentar seguir a temporada. Vai ser difícil por causa do meu tempo, mas assim, pra quem gostou, pode seguir em frente, que vai até assim, é o famoso, Lacornes é 880. Ou você gosta muito ou você não gosta. Não é correto, meninas? Isso é verdade. Você ama ou você odeia. Isso é muito verdade. Ou você segue o Lacornes direto ou você não vai seguir. Porque isso é muita questão de gosto. Isso é qualquer drama. Não é só com Lacornes. Se você vê, tem muita gente também que fala muito disso do japonês. Fala muito isso do drama filipino, entre outros dramas. Se você não gostar do primeiro, você sabe que você não vai conseguir seguir o resto. Mas isso aí é questão de gosto de drama, né? E assistam o primeiro capítulo, que você vai ter o famoso impacto. Ou você gosta muito ou você não vai gostar. Eu gostei de algumas cenas de ação, é claro. E eu só não gostei mesmo desses cortes. Mas isso é da minha opinião, né? Pode ser que a pessoa vai, olhe e ache maravilhoso, sabe? Então, peguem lá o primeiro capítulo e assistam. Lacornes é assistir. Independente do que eu falar aqui, das meninas falar, a gente tem que assistir o episódio para poder... Então, peguem lá o primeiro capítulo e assistam. Porque por mim, se vocês quiserem, pra vocês terem uma ideia de vocês vão gostar ou não, é assistindo o primeiro episódio. É inevitável. Concordam, meninas? Concordo sim. Concordo. Tá apoiado. É como eu falei no podcast anterior. Vocês precisam assistir Lacornes originais. Não se baseiam em drama, em remakes coreanos, porque não é a mesma coisa. Entendeu? Eu sempre falo isso pra quem tá entrando no mundo dos Lacornes. São originais mesmo, sabe? E tem a característica dos Lacornes, sabe? Não peguem,
remakes aí que são feitos dos coreanos, vai ser a mesma coisa. Você vai ver muita discussão. Muita mesmo. Ah, tá. E rola um sequestro ele também, tá, gente? Um sequestro na ilha, como sempre. Não falta, né? Porque tem que ter um sequestro na ilha. Tem que mostrar aquela ilha, as ilhas maravilhosas lá da Finlândia. Ah, né? Mas isso aí a pessoa vai pegando quando vai assistir, né? Porque, tipo, se a gente não assistir, não tem que ter... Tipo assim, a gente não pode ficar falando muito, porque senão perde a graça. A pessoa tem que assistir pra conseguir... Pra, tipo assim, continuar vendo as características mesmo do Lacorne. Então, assim, pra quem é uma história mais light, né? É legal essa série, porque não tem nada daquelas de mocinho, de sequestro em parte de tabu, essas coisas, entendeu? É bem light, né? Então o pessoal não vai assustar tanto em assistir. Por isso que é bem interessante começar também, porque não tem aquele enredo muito forte, entendeu? É um pouquinho mais light a história. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês, meninas, por mais esse podcast aqui que a gente discutiu, né, um pouco. A gente conversou um pouco. Muito obrigado, Miss Pachan, Lana e Manu. Eu espero que a gente consiga fazer o próximo, que é o Lion, né, futuramente. Eu queria deixar aqui... Eu vou passar o link para vocês aqui embaixo no comentários da Lacornes Brasil, né? Lá na Lacornes Brasil tem um link, né, meninas? Sim, e deixa eu dar um recadinho rapidinho que não tem nada a ver assim com... Tem a ver com os Lacornes, assim. Claro, fica à vontade. Tá, o Lacornes Brasil em si, o grupo, ele deu uma parada, né? Uma parada, assim, por um tempo determinado. Que no caso eu, na administração. Teve que sair da administração do LB por um tempo, entendeu? Sim, os projetos que estavam no fórum foram todos transferidos para o Banzai Dramas. Eu passei os projetos para as meninas de lá e o Banzai Dramas o pessoal vai poder encontrar os Lacornes agora, tá? Infelizmente eu tive que parar, é uma coisa que eu queria, mas por problemas pessoais eu tive que deixar por um tempo. Mas todos os projetos que o LB começou, as meninas vão terminar, tá? E eu vou continuar ajudando, mas em poucas coisas, entendeu? Não tão antes, né? Não vou me administrar o grupo nem nada, mas os Lacornes para poder encontrar nos Dramas agora, que elas assumiram. Então, quando a gente for procurar o Lacornes agora, a gente pode encontrar lá na Banzai Dramas. Isso, as meninas do Banzai. Elas são umas fofas e elas aceitaram, né, continuar, porque é meio difícil, realmente quem traduz realmente gostar de traduzir, porque é muitas linhas, é um pouco complicado para achar. É bem maçante, né? Isso aí é uma curiosidade também, que eu queria até comentar, que cada episódio tem 2 horas de duração, né? Isso. E, tipo, é um filme, praticamente. Então, por isso que eu tenho até demorado a assistir. Isso, elas recentemente cederam um ursinho no fansub delas, os projetos do LB, para o pessoal não ver, né? Infelizmente eu tive que sair, mas meu coração vai ser sempre, o LB vai estar sempre dentro do meu coração, porque é um fansub que me trouxe muitas amizades, né? E eu vou continuar ajudando, mas não tão ativamente como antes, né? Mas o pessoal, fãs do Lacornes, não se preocupem, que eu passo todos os meus projetos para as meninas e elas já, conforme o tempo delas, porque também elas têm outros projetos, né, elas vão ficaram de lançar os Lacornes entre um projeto coreano, taiwanês e outro, e vão continuar com os tailandeses também, tá? É só para o pessoal saber. O LB, infelizmente, teve que parar um pouco com as atividades de tradução. Entendi. Mas assim, eu mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Temos um grupo agora, assim, a gente tem um grupo lá no Facebook, que é o Café com Doramas Group. Entrem lá pra gente ter todas as nossas novidades do podcast, e futuramente vai ter mais. A gente vai postar lá primeiro.
tanto lá como na página. A gente também agradece aos grupos que permitem a nossa propaganda. E tipo, a gente tem um e-mail também, que é o cafécomdoramas@gmail.com, para sugestões. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum Lacorne que vocês quiserem que a gente discuta, porque essa equipe aqui é muito fã, a Miss Pachan, como a Lana, como a Manu, né? Tem outras integrantes também que amam muito Lacorne, e elas vêm o tempo inteiro, elas têm tipo muita curiosidade. Então, se vocês têm algum Lacorne que vocês querem que a gente discuta, pode mandar pra gente lá no e-mail, que a gente vai ler, com certeza a gente vai fazer um podcast sobre. E também a gente vai futuramente ter um canal no iTunes. E até o nosso próximo podcast, né, meninas? Com certeza. Tchau, gente. Tchau.